Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui na presença do Senhor para estudarmos a sua santa palavra, para estudarmos esses módulos de teologia e cremos que Deus tem nos dado, inspirado a todos nós para a gente aprender a sua vontade. Bom, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a síntese, estamos falando da síntese do Novo Testamento e falamos na última aula de Atos dos Apóstolos. Nós vamos então entrar agora no livro de Romanos. Romanos, o tema. Essa carta é uma resposta completa, lógica e reveladora à grande pergunta dos séculos. Como o homem pode ser justificado para com Deus? Jó 9, capítulo 9, versículo 2. Jó. Na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? É verdade, né? É. Nessa epístola, o homem encontra justificação única e exclusivamente na misericórdia de Deus em Cristo, que é oferecida no Evangelho e recebida pela fé. Paulo explica o que fé significa e como podemos alcançar a justiça de Cristo mediante a mesma fé. Meyer Pillman resumiu o tema de Romanos na seguinte maneira: a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados pela fé e pelo poder de Deus. Ou seja, antes o homem tinha uma justificação pela lei, só que a lei não foi suficiente para que ele pudesse expurgar o pecado completamente, a não ser pelo sacrifício de Jesus. O autor, Paulo, estava em Corinto no fim de sua terceira viagem missionária. Ali encontrou uma irmã cristã chamada Febe, de Cencreia, subúrbio de Corinto, que estava de viagem marcada para Roma. Está no livro de Romanos, capítulo 16, 1 e 2. Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é a diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebais no Senhor, de modo digno como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo que venha necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Gente, vocês sabem, eu nunca contei na minha vida quantas vezes eu li a Bíblia. Mas o que eu posso dizer para você é que estou me surpreendendo agora por essa leitura agora. Porque eu já li não sei quantas vezes, mas não prestei atenção de que existe um versículo específico fazendo menção à diaconisa. A mulher. Até aqui, ó. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é diaconisa. Porque existem muitos questionamentos, né? Existem muitas coisas. O que diz lá em que elas Timóteo ajudavam, 3, né? Que fala, e as mulheres, está querendo dizer que é a esposa dos diáconos. Não, aqui está dizendo o seguinte, que ela era diaconisa. Olha, você vê, mozinho? E há tantos anos eu não... Agora que ela lendo aqui, eu olhei e falei diaconisa. Especificamente dizendo, ela é diaconisa. Não é a esposa do diácono. Não é a esposa do diácono. Para aqueles que têm essa polêmica aí, essa questão aí de diácono, diaconisa, que não existe diaconisa, que é a esposa do diácono, tá aí, ó. A Bíblia está comprovando, né? Tô pegando uma coisa um pouquinho fora aqui, mas porque existe certas coisas, discussões a respeito disso, né? E Paulo aproveitou a oportunidade para enviar por meio dela uma carta à igreja naquele lugar, falando de sua futura visita e dando aos romanos uma declaração das verdades que lhes tinham sido reveladas. Quando foi escrito? Na última visita de Paulo a Corinto, provavelmente na
primavera de 57 depois de Cristo. Ou talvez tenha sido no inverno de 57 a 58, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. É o quê? 2 Coríntios? E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então foi quando ele foi fazer a visita lá. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 e 2. Atos, capítulo 20, versículo 1 e 2. Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região de Macedônia. Viajou por toda a região animando os irmãos com muitas exortações e finalmente chegou à Grécia. É Glória tão a Deus. bonito isso, né? Que Paulo animava os irmãos, né? Sinal que a luta era tanta que às vezes eles ficavam desanimados, né? Sim, porque o evangelho, na realidade, naquele momento, era uma coisa nova, Nova. né? Por E ocasião até tudo que é mesmo novo é de tudo vítima de isso. muita crítica, né? Houve muita crítica, muita perseguição, e ele então devia haver muita perseguição, muitos questionamentos com principalmente os gentios, né? Os gentios. Aí no Gentios. caso os gentios. Ah. E ele então encoraja, anima eles, né, com exortação, e depois ele chegou à Grécia. Porque eu creio assim que o que nos anima, o que nos exorta é saber que você está na vontade de Deus, Glória que a Deus Deus. está confirmando aquilo que você está fazendo. Glória a Deus. Isso é ânimo para nós, né? É ânimo para nós aqui também, que sabemos que estamos fazendo isso aqui pela vontade Pela do vontade Senhor. de Deus. Amém. Bom, 1 Coríntios, a síntese de 1 Coríntios. Então, o tema de 1 Coríntios é... Nossa, mas você não leu aquilo tudo ali? Como não? Aqui, Leu acabou de tudo? ler. Ah, eu li e nem percebi. Eu não estou dormindo hoje não, irmão. Essa primeira epístola dos crentes aos crentes de Corinto foi escrita com o propósito de corrigir as desordens que estavam ocorrendo naquela igreja e também estabelecer aos fiéis um modelo de conduta cristã. Sem a presença de Paulo, a igreja de Corinto caiu em divisões e desordem. A carta serviu para identificar os problemas no seio da igreja. Não existe problema hoje na igreja? Ao mesmo tempo em que ofereceu soluções, ensinando aos crentes como deveriam viver em e para Cristo em uma sociedade corrupta. Gente, isso é algo que passou de geração em gerações. Essa luta que Paulo teve, todas as gerações eu acredito que passaram também, e nós estamos vivendo isso, porque nós estamos vivendo uma sociedade corrupta, nós estamos vivendo uma igreja que tem se corrompido, a gente está vivendo no momento em que existe desordem também, existe muita apostasia da verdade, né, o desvio da verdade. Então tem problemas no seio da igreja. E a gente também, como Paulo, tem procurado nas orientações de Paulo, nas orientações da palavra de Deus, exortar os nossos irmãos em amor, né? Com relação a voltar-se a voltar a viver uma vida reta e justa, né? E não se deixar ou se entregar à corrupção. O autor foi Paulo, cuja primeira visita do apóstolo a Coríntios, eu já vi, foi o período em que se verificou tratar-se de sua segunda viagem missionária. Enquanto Paulo estava em Éfeso, cerca de 440 quilômetros a leste, do outro lado do mar Egeu, ouviu falar de desordem na igreja de Corinto por meio de uma delegação vinda daquela cidade. Ao que parece, Paulo já havia escrito uma epístola, agora perdida, instruindo os coríntios em sua atitude para com os membros da igreja que tinham cometido pecados. Então, Então a segunda de Coríntios é a terceira, na realidade?
Né? Porque Pelo uma se jeito, extraviou. uma perdeu, E vamos ver lá então em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já vos adverti por Aí, ó. carta, que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Tá vendo? Então, novamente, ele está dando essa. Na presente carta, Paulo responde às várias questões levantadas pela delegação. Um grave problema doutrinário dizia respeito à ressurreição. Outros problemas da comunidade eram imoralidade, ações judiciais entre irmãos, coisa que a Bíblia não aprova, falta de entendimento de certas questões práticas como casamento, adoração pública, celebração da ceia do Senhor e o uso dos dons espirituais, como ele vai orientando, né? E essas confusões, elas existem até hoje. Mas sabe por quê? Por causa que o homem tem o coração muito endurecido, gente, para compreender a verdade. Ele quer compreender a verdade, mas ele quer segundo os seus padrões, né? Segundo aquilo que lhe é conveniente. Quando foi escrito? Paulo demorou 18 meses em Corinto, na sua primeira visita, viajando depois por mar até Éfeso. Visitou Jerusalém e Antioquia. Percorreu os lugares da Ásia Menor, onde anteriormente tinham realizado um trabalho missionário. Voltando então a Éfeso, onde demorou 2 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11 e depois o 23. 18, 11? 18, 11. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. E o versículo 23 agora, do mesmo capítulo 11. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Tá vendo? Agora também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Glória a Deus. Bom, foi de Éfeso que Paulo escreveu a primeira carta aos irmãos de Corinto, talvez um ano após sua chegada ali, em 55 depois de Cristo. Muito bem, nós vamos agora entrar na síntese do livro de 2 Coríntios. O tema: afirmar o ministério de Paulo, defendendo sua autoridade como apóstolo e refutar os falsos mestres em Corinto. Ainda bem que no nosso tempo não tem falsos mestres, né? Eu acho que tem muito mais do que naquela época, né? Bom, de todas as epístolas de Paulo, essa segunda carta aos crentes de Corinto é mais pessoal. Trata-se de uma revelação do seu coração, dos seus sentimentos mais íntimos e dos seus motivos mais profundos. Gente, o que eu vejo aqui é que Paulo mostra a sua humanidade, né? Aquilo que ele era passivo. Ele era passivo de seus sentimentos, sabe? Ele de emoções. Porque De se muitas sentir vezes injustiçado, de se sentir abandonado. muitas vezes as pessoas veem, olham para a palavra, olha Paulo, apóstolo Paulo, acha que essas pessoas, esses homens, João, Pedro, Paulo, eram super homens, eram super santos, eram super, né? Mas não, eles eram pessoas como eu e você, e tinham também suas dificuldades emocionais como nós temos também. Sim. Não pensa que a gente prega a palavra, às vezes a gente prega com muita eloquência, com muita autoridade, mas a gente também vira um Elias. A gente se esconde na caverna de Adulão. Ainda bem que não é da do dragão. Não é do dragão, não. A gente E aquele desenho se esconde na caverna. Dia era. É engraçado que isso é para mostrar a nossa humanidade. Deus permite isso para mostrar a nossa humanidade, para a gente não achar que a gente agora está com todo o poder nas mãos. Não, todo o poder, Jesus disse, foi dado a ele.
Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então aqui ele mostra, na segunda carta aos Coríntios, ele mostra a sua humanidade. Ele fala dos seus problemas, das suas dificuldades, né? E os motivos mais profundos. Essa exposição não foi uma tarefa fácil para o apóstolo Paulo, mas uma tarefa bem desagradável. A presença de mestres falsos em Corinto colocava em dúvida a condição de Paulo como apóstolo e sua autoridade como líder. Ou seja, ele tinha dificuldade porque ele não podia mostrar suas fraquezas. É. Esses homens, né, se achavam os intelectuais, né, os Aristóteles, os Sócrates da vida, não é isso não. Todos os mais intelectuais do mundo são pessoas comuns. Mostrou as vulnerabilidades Sim, dele, né? Isso. Só que ele teve uma dificuldade muito grande, porque nessa época havia uma perseguição desses falsos mestres que se diziam conhecimento acima de tudo, né? Mas eram falsos mestres e ele teve que se expor ali. Ele se expôs. Ele então escreveu a segunda carta para defender sua posição e denunciar aqueles que estavam distorcendo a verdade. Deve ter sido difícil para Paulo escrever a segunda carta, porque teve que listar suas credenciais como apóstolo, tá vendo? Ele teve que mostrar que ele era um apóstolo, que ele foi, né? Ele teve que se reafirmar ali, né? Reafirmar como apóstolo. Aí você é apóstolo? Aí ele está mostrando suas fraquezas. Não, gente, não tem mal algum a gente mostrar as nossas fraquezas. O importante é a gente não se mover da nossa fé. Tá? Amém. Saber que dependemos em tudo de Deus. De Deus. Ao fazer essa defesa, foi obrigado a relatar experiências a respeito das quais ele preferia se calar por ser um humilde servo de Cristo. Mas sabia que era necessário. Quer ver? Sabia que era necessário a sua exposição. Para quem o livro de 2 Coríntios foi escrito? Depois de escrever uma carta que não chegou até nós, na qual repreendeu os coríntios um pouco severamente, enviou a segunda carta pelas mãos de Tito. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu tô pegando Tito, não é Tito não? É Tito, amor. Vamos ver. Tá, vamos ver. 2 Coríntios 2. Não. Tito, né? 2. Tito 2, 3 e 4. Vamos ver. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida. Será que é esse, amor? Eu acho que sim, é uma exaltação mesmo. Não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissa a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Era o 3 e o 4, né? Mas tudo bem. Agora o 9, né? Não, mas também. Instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões. E tem que ler o 10, não adianta, Jorge. Não serem respondões. E a não furtá-los. Bom, de qualquer forma, vamos tirar uma dúvida? Vamos ler lá no 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e 4, para ver se... É porque é a síntese. Primeiro ou segundo, Jorge? 2 Coríntios 2, 3 e 4. Calor, capítulo 2, versículo 3 e 4. Você calma. Como escrevi para que, quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós, porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia essa. Né? Não Mas foi bom também ler aquela parte das mulheres, né? A orientação muito boa. A grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal
que alimento por vós. Isso significa que a obra de Deus, ela é penosa, É, ela é difícil, mas há um preço e há um prêmio, né? Há um galardão para tudo aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente sofre por causa da igreja de Jesus, né? o Agora o 9. 9. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se por meio dessa prova sereis obedientes em tudo. Tá vendo? E agora vamos ver no mesmo 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 16. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, deixa eu ver se eu já dá para abrir a janela, por isso você tá calor. Só um momentinho, Só um irmãos. momentinho, irmãos. Hoje a luz de fora tava ofuscando a de dentro. Para não dar um vendaval aqui na gravação, É. porque teve alguma irmãzinha aí que falou do vento e a gente achou que era o vento lá na casa dela, mas era aqui. Vento Era do nosso impetuoso. ventilador de teto. Ai, ai. Vamos lá. Peraí. Então vamos ler. 7, né? É. E não... Não, 6. Deus, contudo. Ah, Deus contudo... Mas já li isso aqui tudo? Então lê de novo. Em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Tá vendo? Né? Até o 16, é. E não somente com a vinda dele, mas, semelhantemente, com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio, me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação mais igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provaste estar inocentes nesta questão. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vos fosse possível perceber a si mesmo como sois dedicados fraternalmente a nós. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramo-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada com o encorajamento que recebeu de todos vós. Pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não fui decepcionado por vós. Mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. Amém. Bom, Até 16. E o carinho dele para convosco é ainda mais intenso, ao recordar da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós, contribuir com generosidade. Glória a Deus, Glória né? a Deus. A gente vê que um bom líder, né, que instrui, ele passa por dificuldades, mas ele traz uma boa instrução, ele tem, além da recompensa de ter um povo bem orientado e que corresponde com aquilo que ele ensina, como também tem o seu galardão no céu pela Amém. sua disposição. Bom, Daqui do que ele está falando, quem já leu o livro de Coríntios deve saber
que ele chamou a atenção dos coríntios com muitas coisas, né? Sim. Pecado dentro da igreja, de adultério e de Até mesmo de incesto, né? incesto, do filho com a esposa do pai, que não devia ser mãe dele, eu creio. Sim. De desordem na hora da ceia. A madrasta, né? Né? De bagunça na hora de profetizar. Tudo isso. Então, Paulo teve que dar uma ajeitada ali, né? Sim, uma arrumadinha na casa. E aí depois ele fala que ficou feliz porque eles aprenderam, né? Isso deixou o apóstolo muito preocupado e ansioso por saber, logo que possível, como os coríntios, né, tinham reagido a tal provocação. Tito teria de voltar pela Macedônia. Paulo deixou Éfeso e foi a Troade, no intuito de encontrar Tito o mais breve possível. Está lá também no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 2, versículo 13. Não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso me despedi deles e rumei para a Macedônia. Era apaixonado por Tito. Era apaixonado por Tito. Tito Ele era um bom discípulo, era né? Um bom discípulo, né? Amoroso, pelo jeito. Ele era companheiro mesmo, né? Uhum. Desapontado em sua expectativa, Paulo foi à Macedônia, onde encontrou Tito, que lhe deu as novas de que aquela carta tivera efeito benéfico, porque ele estava muito preocupado, sabe, com o resultado, né? Sim, achou que tinha sido duro com mas eles. ele veio e consolou o coração dele, dizendo, não, teve um efeito ótimo. E que os coríntios haviam reconhecido plenamente o ministério apostólico de Paulo. Entretanto, havia uma pequena minoria que se recusava à sua autoridade. Ou seja, sempre vai existir a turma do contra. Sim. Sempre, em qualquer lugar. Os infiltrados, né? Para consolar e animar os primeiros, admoestar os muitos. Os últimos, Paulo escreveu a sua segunda carta. Onde ela foi escrita? Provavelmente na Macedônia, durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos agora à síntese do livro de Gálatas. O tema. Algum tempo depois de Paulo ter partido da Galácia, surgiram alguns mestres judeus insistindo em que os gentios deveriam observar as leis de Moisés. Meu Deus, né? Essa questão foi resolvida no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, que é o capítulo todo, né? Você pode anotar aí para ler. Você pode ler em casa, o Concílio de Jerusalém. Na ocasião, os pais da igreja entenderam que os gentios eram justificados pela fé, sem as obras da lei, né? Queriam impor isso. Entretanto, esta decisão não convenceu o partido judaizante, que continuava insistindo em que, apesar de os gentios serem salvos pela fé, esta seria aperfeiçoada pela obediência à lei de Moisés. Ou seja, anula a graça. Anula a graça. Aí anula a graça. É por obra, né? Anula a graça. Não, tudo bem, é pela fé. É como eles diziam assim, nós somos, andamos na lei, mas temos fé, porque cremos que a lei é a palavra de Deus. Mas eles simplesmente queriam anular a graça de Jesus Cristo. O sangue derramado, gente. Quem ama cumpre a lei, é o que a Bíblia diz, né? Tem se tornado evidente que a principal preocupação do apóstolo era que os gálatas não perdessem sua confiança no único e verdadeiro evangelho. É significativo observar quantas vezes a palavra do evangelho aparece nesta pequena epístola, ora como substantivo, ora como elemento componente de um verbo. Então vamos ler. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. 6 e 7. Opa, já estamos chegando no final. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo.
tem muita gente aí, né, está se desviando do Evangelho de Cristo para um outro evangelho que é mais light, que é mais conveniente, que é mais, Ou né, normas de homens, ou né? normas de homens, enfim, né? É. Só a misericórdia de Deus é que pode. Eu vou continuar lendo aqui. Agora eu vou ler o versículo 8 e o 9. Que diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já pregamos, olha o que a Bíblia diz: seja considerado maldito. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não é ele está falando de pessoa, ele está falando de um anjo descer do céu E olha, que e, desceram muitos, hein? né, e pregar Quantas o evangelho. igrejas, gente, que são evangelizadas por anjo. Quer dizer, chega um anjo lá do céu e dá normas para eles, dá livros, Isso né? tudo, é claro, através dos homens falando, se dizendo que eles É, tiveram uma revelação a respeito do de anjo. anjos, né? Cuidado. Cuidado com isso, né? Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Gente, é Muito terrível, sério. né? É muito sério isso. Agora Você tá aqui, Jorge? No Gálatas, Aí. Você leu o quê? Aí. Agora o versículo 11, né? Do mesmo 11, depois o 16, 23. versículo 11. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Primeiro, é evangelho de Cristo. De Cristo. Ele veio do Veio do céu. céu. Oh, glória a Deus. Qual é a outra? 16. Versículo 16. Isso. Revelar o seu filho em mim para que eu proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Ou seja, quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo para revelar Jesus em nós. Amém. É o que ele está querendo dizer aqui. Ou seja, um evangelho que não revela Cristo na pessoa, gente, joga fora. Qual é o outro? 23. 23. Versículo 23. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia, agora estão proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Estão falando a respeito do próprio apóstolo Paulo, que antes perseguia e agora ele está defendendo. Agora capítulo 2. Capítulo 2. 2. 2. Rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. O 5 agora, versículo 5. Versículo 5. 5, depois o 7. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. Ou seja, deixa eu falar uma coisa, tem muita gente muito bem intencionada, que ela se envolve em alguns meios muito bem intencionados. Não vou dizer que meios, né? Eu acho que você vai entender. E elas estão bem intencionadas, mas acabam, de alguma forma, se corrompendo. Acabam se desviando do verdadeiro propósito e a sua razão de ser e o seu chamado. Então a gente precisa estar muito alerta a isto. O 7, já leu? Versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Agora o 14. Versículo 14. Então Pedro anunciava aos judeus e Paulo aos gentios o evangelho. Ou seja, circuncisos, os judeus carregavam a marca, os homens, né, carregavam a marca em si, que eles eram circuncidados. Já os gentios eram chamados incircuncisos porque não tinham sido e não tinham a marca, mas eram servos de Deus. A circuncisão deles aconteceu pela fé. Né? Pela fé. Coração. No coração. Qual é o versículo? 14. Contudo, assim que percebi que não estava se portando de acordo com o evangelho, com a verdade do evangelho, repreendi a Pedro. Veja que ele repreendeu
Pedro, hein? Pedro estava Diante dando de uma todos. quedinha, né? Estava com uma quedinha. É. Diante de todos. Aí ele fala assim, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Tu vê? Né? Pedro já estava Já liberado estava, né? e queria pôr julgo em cima dos gentios. Queria por julgo. Agora, capítulo 3, Capítulo 3. versículo 8. Opa. Tá certo. Versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, lá atrás. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas, né? Ou benditas, né? Agora 4:13. 4:13. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. Só isso, né? A essência, o conteúdo deste evangelho é também afirmado e reafirmado da seguinte forma, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. E também 2:21. Estando plenamente consciente, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus é muito clara, gente. Os homens é que fazem confusão, mas está dizendo claramente que o homem só pode ser por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, creu na palavra, creu no sacrifício, se arrependeu, creu no perdão e nasceu de novo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. Portanto, é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Salvo, né? Justificado. Porque não houve sacrifício que pudesse expiar os pecados, né? Seria o 2:21? 2:21. 2:21. Não torna inútil a graça de Deus. Portanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Você já tinha lei, não havia para que Cristo necessidade veio? de toda essa humilhação. Isso é. Agora, 3:9. Capítulo 3:9. Tem bastante referência, gente. Que é muito importante, porque a gente vai ficando afiado na Bíblia. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. 4. Não, 3:9, agora o 11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. 4:2-6. Esse o justo viverá pela fé, ele está querendo dizer o seguinte, que a vida eterna só se adquire pela fé. Tá? Não é viver na terra enquanto viver. Jorge, mas... Né? Também, claro, que as respostas de Deus, da oração, dos momentos de aflição, das buscas e tudo isso, é claro que pela fé a gente vai também recebendo de Deus. Mas ele está falando de algo aqui muito mais alongado, muito mais profundo. O justo vai conquistar a vida através de sua fé. Ou seja, tanto aqui, a palavra de Deus diz isso, tanto aqui já neste mundo, quanto na eternidade. Salvei, né? Você não esperou falar? Não esperei sem molhar o bico. Né? Você para, amor. Vai lá. Qual é o outro? O outro é 4:2-6. 4:2-6. De 2-6? Mozinho, esquentou aqui dentro, hein? Então, você quer dar uma ligadinha lá? Ela vai ligar um Vocês falam se tá barulho, viu? Não, mas põe no meio, No entanto, está sujeito aos tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava, tá joia? Aos princípios básicos desse mundo. Pergunta aí se tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho aí, Márcia?
Márcia, Letícia. Letícia. Vê se está fazendo barulho do vento. Ih, mas o parou. Peraí. Agora, claro, não vai fazer barulho mesmo. Ela diminuiu muito. Bom, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Está querendo dizer o seguinte, olha, a lei não foi capaz, ele enviou seu filho, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não, ela disse que não está não, beleza, glória a Deus. Pois sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nossos corações e ele clama, Abba, Pai. Se vocês ouvirem aí o chiado aí do vento, alguma coisa, aí avisa a gente que a gente vai lá e diminui. Porque tá calor, viu? Tá calor. Tá aqui, tá chovendo e tá calor. Versículo 7. Portanto, não é mais escravo, mas filho. Sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Na terça-feira, eu ministrei a palavra e falei sobre essa questão de escravidão. Porque o homem nasceu escravo, né, do pecado. E quando ele se converte, ele se transforma também no escravo de Cristo. E como ele aqui diz assim... Mas um escravo... Mas é um escravo livre. Com carta de alforria. Com carta de alforria. Ou seja, por livre ele agora escolha. se torna filho. Porém, o filho, enquanto ele não adquire a sua idade, né, sua maturidade, ele não herda. Ele só vai herdar quando tiver na maturidade. Esta maturidade nós vamos ter quando adentrarmos os portais dos céus. Glória a Deus. Até o... Onde você estava lendo? No 7. No 7. Meu Deus. Estou no capítulo Tudo 4. Até o 2 e o 6. 2 a 6, já você foi. Leu então, já muito, li. então. Então já li demais, gente. 5, agora 26. o 5:2, né? 5, 2, 6. A 6. Então vamos lá. Não, peraí. 5. Aí eu tô dando uma de Laodiceia aqui. 2 a 6. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente que todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir a lei. Ou seja, ele está falando que o homem não precisa mais fazer isso, né? Porque a graça já foi dispensada. É por isso que ele está dizendo assim, ó, não precisa circuncidar. Ele fala, não vai ser de valor nenhum. Mas você vê que coisa tão errada. É assim. O homem, então, seria salvo, a mulher não, porque a mulher não vai circuncidar. Qual é a marca da mulher? Então a mulher não tem marca. É verdade. Quer dizer, a gente sabe que tem países aí da África que circuncida as mulheres, né? Mas coitadas. Aí não tem nada a ver com... Não, então você vê como não tinha nada a ver. Quando Jesus veio, ele deu valor à mulher. Porque até então, antes de Jesus, havia um posicionamento com relação à liderança, né, do homem, e apenas a liderança do homem era reconhecida. A partir de Jesus... Só os homens estudavam a Bíblia. A primeira mulher a ser honrada... O Talmud. E mais honrada que o homem, porque foi ela a precursora, foi ela que trouxe o Filho de Deus ao mundo. Essa é a maior honra. Ela teve não só Jesus, o Espírito Santo, nela, como teve o próprio Deus no seu ventre. Por isso que diz assim que bem-aventurada és entre as mulheres, né? Porque ela recebeu uma honra. O próprio Jesus, ele honrou também as mulheres, porque elas eram realmente muito discriminadas. Você vê que, mas a partir de Jesus, não. Marta estava ali aflita, né? Trabalhando. E Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. E Jesus falou assim, ela pegou a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Glória então, colocou ali, a mulher, na questão de estudar a palavra, no mesmo nível, né? Isso. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caíste da graça. Entretanto,
nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça, que é a nossa esperança. Até aqui, versículo, até o 6, né? Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém. Glória a Deus. Desse aqui não, né? Não. Então, essa epístola, quem chegou agora, que nem o Lucas, é um resumo da epístola de Gálatas. Essa epístola tem sido chamada de o grito de guerra da reforma, a grande autora da liberdade religiosa, a declaração do cristão, entre outros, porque foi escrita para refutar os mestres judaizantes que ensinavam que os crentes gentios obedecer à lei judaica para serem salvos e conclamar os cristãos à fé e à liberdade em Cristo. Quando foi escrita? Há uma grande diversidade de opiniões sobre esse assunto. Alguns aceitam como data o encerramento da primeira viagem missionária, cerca de 50 depois de Cristo, e como lugar de composição Antioquia. Há também aqueles, no outro extremo, que dizem que foi na prisão romana, em 60 depois de Cristo. Advogados da teoria da Galácia do Norte aceitam uma data um tanto quanto tardia, pois o apóstolo não teria entrado naquelas áreas até a sua segunda viagem missionária. Segundo essa teoria, Paulo teria visitado a Galácia do Norte durante uma terceira viagem missionária em Éfeso. Por outro lado, a teoria da Galácia do Sul adota uma data mais recuada, alegando que Paulo havia trabalhado na Galácia do Sul antes mesmo de qualquer grupo de igrejas. Portanto, a carta teria sido escrita na segunda viagem à cidade de Corinto, antes da chegada de Timóteo e Silas. Eita, não sabia nem que tinha Galácia do Norte, Galácia do Sul. Agora até já sabemos disso, hein, gente? Olha, nós vamos ter aula de geografia bíblica, viu? Isso vai ser muito legal. É uma lição muito boa, né? Dá tempo ainda, Jorge? Efésios. Ali embaixo. É mesmo. Agora nós temos um relógio aqui, maior. Vamos agora à síntese de Efésios. Tema: devido à profundidade e sublimidade de sua doutrina, a carta aos Efésios é um dos documentos religiosos mais elevados que já foram produzidos. Tem sido apresentada por teólogos e estudiosos do Novo Testamento como a epístola do terceiro céu, escrita pelo apóstolo Paulo por conter as mais significantes e profundas declarações sobre os eternos propósitos de Deus para com os homens. Não foi escrita para combater heresias ou enfrentar, que nem os Gálatas, né? Sim. Colossenses, foi para combater heresia. Mas aqui não. Aqui foi para falar de coisas espirituais. Pelo contrário, trata-se de uma carta de encorajamento, na qual Paulo descreve a natureza e a estrutura da igreja e desafia os crentes a agirem como representantes do corpo de Cristo na terra. Além disso, encerra as mais claras revelações divinas sobre a natureza e o destino da igreja. Capítulo 1, 3 e 5. Não precisa ler, amor. Efésios, capítulo 1. Não precisa ler não, porque é muito. Não. Ele já falou, ele resumiu aqui o que tem no capítulo 1, 3 e 5. Essa igreja, pelos séculos vindouros, irá exibir ante o universo a plenitude da vida divina, vivendo a vida de Deus, imitando o caráter de Deus, usando a armadura, lutando nas batalhas, perdoando como Deus perdoa, educando como Deus educa. Que coisa linda, gente. E a gente continua perdoando como Deus perdoa. Amém. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Tudo isso para que se cumpra a obra mais ampla, pelo qual Cristo há de ser o centro do universo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Por que foi escrita? Seu principal propósito era fortalecer a fé dos crentes de Éfeso, ampliando seus horizontes, apertando ainda mais os laços de fraternidade que já os uniam, e explicar a natureza e o propósito da igreja.
o corpo visível de Cristo na terra. Quando foi escrita, essa é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu durante seu encarceramento em Roma, 59 e 62 depois de Cristo. Com exceção de Filipenses, demais epístolas foram escritas na mesma ocasião e enviadas pelo mesmo mensageiro, conforme os textos de Tíquico 6:21. Lemo, Tíquico. Títico? Tem Títicos? Tíquico. Não Deve ser Tito, né? Não existe Tíquico, né, Jorge? não, 6:21. 6:21. Que carta é essa, hein, menino? Títico. Tíquico. Não tem Títico na Bíblia. Como é que é isso? Amorzinho, ó. Tá errado então. né? Deve ser Timóteo, alguma coisa. Bom. Colossenses, vai. Não, é de Títico, é no mesmo. Títico não, amor, Tíquico. Tíquico, então, é o 6:21, é do livro de Efésios, entendeu? Livro de Efésios. Ó, é para que vós também possais saber que eu estou e que eu estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, ele botou no errado livro aqui. de Éfeso, ele colocou agora, como se fosse um livro, né? Colossenses 4, 7, 9. Colossenses 4, 7... Ô, Jorge, 9. E nós dois procurando. Nós procurando, falei, peraí, que Bíblia é essa, né? Eu me desculpe, que livro é esse? Qual é? Perdão, irmão, perdão. É muito engraçado. Colossenses 4, de 7 a 9. Quanto à minha situação... É velhice, viu, gente, isso? Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o objetivo principal de vos colocar a par sobre como estamos vivendo e para que ele possa confrontar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, leal, amado irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. E agora? Filemão. Filemão. 10 a 12, Esse tem, Filemão. Filemão é o escravo, né? Quer dizer, o Onésimo era escravo, né? E Filemão era o dono dele. É um único capítulo, né? Um único capítulo, versículo 10 a 12. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, olha só. Entretanto, agora é útil tanto a mim quanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Ah, que bonito, Que né? bonito, né? Então, Onésimo era um escravo fugido da casa de Filemão. E Paulo recomenda ele, né? Com todo amor. Então, agora vamos para Filipenses. Síntese de Filipenses. Vai dar tempo? Dá. É pequenininha. Eita, chuva de novo. Filipenses, tema. Antigamente a cidade de Filipos era chamada de Crenides, pequenas fontes. Foi somente em 350 a.C. que uma homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, passou a ser denominada de Filipos. Por volta do ano 168 a.C., a cidade passou ao domínio romano quando a província de Macedônia foi subjugada. Em 42 a.C., tornou-se colônia romana. Atos 16, 12. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito de Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Mas você diz que se diverte com a gente também. Ah, é?
Uma hora Deus tem que preparar da gente se encontrar, viu, Márcia? Verdade. E é os irmãos, né? Todos que nos vê. Deus pode preparar. A história da fundação da igreja nessa cidade é relatada em Atos 16. Trata-se da primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo na Europa, no período de sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51 d.C. Segundo Pirman, a Epístola aos Filipenses foi chamada de o mais doce dos escritos de Paulo e de a mais formosa de todas as cartas de Paulo, Filipenses. Que lindo, né? Na qual o apóstolo expõe o seu próprio coração e na qual em cada sentença brilha um amor mais terno do que o de uma mulher. Ah, que lindo, né? Embora Paulo estivesse escrevendo da prisão, a alegria é o tema predominante nessa carta. Um tempo, eu e o Jorge estava meio em depressão, né, Jorge? Muito confuso em relação ao propósito de Deus na nossa vida. E o pastor falou assim, a gente foi conversar com o nosso pastor, né? Aí ele falou assim, lê 6 vezes Filipenses. Porque em Filipenses fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. É a carta da alegria. É muito lindo. Porque é verdadeira para encorajá-los na fé. Paulo mostra como viver uma vida cristã feliz. Porque a verdadeira alegria só pode vir do conhecimento pessoal de Cristo e da dependência de sua força. Porque foi escrita: os fiéis da igreja filipenses haviam enviado a Paulo uma oferta que deveria ser entregue por Epafrodito. Filipenses 4,18. Agora estou plenamente suprido até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste, como oferta de amor suave. Aqui ele fala de amora suave, olha. É amora. Não é amora, não é amor, né? Mas é amor suave, né? Eu acho que houve um erro aqui de... E como sacrifício aceitável a Deus. Que quase perdeu a vida na viagem para Afrodito, né? Ele ficou muito doente. Muito doente. Mas após o restabelecimento de Afrodito, Paulo enviou a Filipos com essa epístola de agradecimento e exortação à igreja sobre as condições notificadas por Epafrodito ao apóstolo Paulo. Lê Jorge 2, 25 a 30. Capítulo 2, 25 a 30. Mesmo assim, creio que será necessário enviá-los de volta para Afrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviaste para me ajudar nas minhas necessidades. Deus sempre prepara alguém para estar com a gente, né? Pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saberes que ele havia adoecido. De fato, ele esteve gravemente enfermo à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Paulo já estava vivendo um momento difícil. Né? Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebei-o tanto no Senhor, com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele. Até o 30. Portanto, ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudesse me conceder. Então, já li, né? Então, agora, quando foi escrita? Termino, amor, agora. A autoria do apóstolo Paulo é incontestável e estava preso quando escreveu, conforme lemos em Filipenses, de 1, 7 e 12. Sabe-se que Paulo sofreu aprisionamento em Jerusalém, em Cesareia, em Roma e, na opinião de alguns, em Éfeso. As cidades de Roma, Cesareia e Éfeso têm sido todas elas sugeridas como lugares de onde Paulo poderia ter escrito essa epístola.
Se porventura a epístola aos Filipenses foi escrita em Éfeso, então teríamos de datá-la entre os anos 53 a 54 depois de Cristo, o que significa que foi produzida antes da primeira epístola aos Coríntios. Por outro lado, se Paulo escreveu em Cesareia, então sua data teria sido entre os anos 56 e 58 depois de Cristo. Mas se a escreveu em Roma, então deve ser datada depois do ano 59 depois de Cristo, quando Paulo chegou pela primeira vez a Roma. Desde tempos antigos, tornou-se costume supor que todas as epístolas da prisão foram escritas em Roma, lugar onde Paulo passou seu mais prolongado e famoso período de encarceramento. Vale ressaltar que essa questão não se reveste de importância capital. Amém. Glória a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui juntos mais uma vez. Sim. Agradecemos a cada um dos nossos irmãos que tem participado e cada um daqueles que ainda vão ver os nossos vídeos, e que Deus possa abençoá-los, enriquecer Amém. a cada um do conhecimento daquilo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus. Vamos compartilhar o nosso vídeo pelo Facebook e vamos também salvar lá no YouTube, na nossa página no YouTube, onde tem todas as aulas, todas as lições, desde a primeira até agora esta que é de número 54. Então que Deus possa te abençoar. Esperamos vocês na sexta-feira, às 18 horas e também logo a seguir, às 20 horas, no nosso culto em casa. Terça-feira, Deus nos deu, todos os cultos têm sido poderosos, mas terça-feira Deus nos deu algo maravilhoso. Amém? Márcio, obrigado pelas suas orações, nós precisamos mesmo. Amém. Que a Glória batalha a Deus. é grande. A batalha é grande, gente. Sim, mas nós temos um alvo. Sim. E esse alvo foi estabelecido por Deus. E nós agradecemos a companhia de todos. Amém. Né? Que vão de ver e que já viram. Amém. Que Deus possa abençoar Deus abençoe vocês. Até lá.